Você vai pagar R$ 25 mil em dinheiro, sem ver uma parede, sem ver um tijolo, sem comprar nada, só para a burocracia te deixar entrar na casa que você acabou de comprar. R$ 25 mil. Isso é o que um cartório pode te cobrar só para registrar um imóvel de 500 mil no Brasil. E o pior, você não tem escolha. Tem que pagar. Não tem negociação, não tem desconto, não tem concorrência. Você paga ou você não é dono de nada. Você já passou por isso, ou está passando agora? Então fica aqui, porque o que eu vou te contar hoje vai fazer muito sentido. E também vai te deixar com raiva. Uma raiva justa. Uma raiva que você merecia sentir faz tempo. Comprar um imóvel no Brasil já é difícil por si só. A maioria das famílias leva anos juntando dinheiro, sacrificando viagem, sacrificando troca de carro, sacrificando férias, às vezes gerações inteiras trabalhando para conseguir fechar aquela entrada. E quando finalmente chega o momento, quando o contrato está na mesa e a assinatura está ali, pronta, aí vem o baque. O corretor te explica que, além do valor do imóvel, você vai precisar pagar os custos cartorários. E o número que aparece na frente dos seus olhos não é pequeno, não é uma taxa administrativa de R$ 200. É um valor que, em muitos casos, vale mais do que um carro popular 0 km. Vamos ser diretos com os números para você entender o tamanho da coisa. Pega o exemplo de um apartamento de R$ 500 mil em São Paulo, que é uma faixa muito comum no mercado atual. O primeiro custo é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Só aqui já são 3% do valor, o que dá R$ 15 mil indo direto pro município. Depois vem a escritura pública no cartório de notas, que custa em torno de R$ 3.900. E por último o registro do imóvel, que é o ato que efetivamente faz você ser o dono perante a lei. Esse custa entre R$ 4.500 e R$ 5.500. Soma tudo. Você está falando entre R$ 23 mil e R$ 25 mil em taxas e emolumentos. Só para a papelada. Só para o sistema reconhecer que você é o dono daquilo que você pagou. Imagina pagar isso tudo só para a burocracia? Imagina ter que tirar esse dinheiro do seu planejamento, do seu colchão de emergência, da sua reserva de reforma. Porque na maioria dos casos é isso que acontece. A família se planeja para ter a entrada, se planeja para as parcelas, mas não se planeja para esse custo que ninguém explica direito. E aí o sonho da casa própria começa rachado, porque a família já entra no imóvel, devendo para si mesma. E não para no dinheiro. Tem o tempo também. O prazo legal para registrar um imóvel no Brasil é de 10 a 20 dias úteis. Isso é o que a lei diz. Na prática, na vida real, as pessoas esperam de 30 a 60 dias. 2 meses, às vezes mais, e nesse período, o que acontece? O imóvel está tecnicamente em limbo. Você pagou, assinou o contrato, mas juridicamente a transferência ainda não está concluída. Você não pode reformar com segurança jurídica total, não pode fazer determinados contratos vinculados ao imóvel, e fica naquela angústia de saber que o negócio foi fechado, mas ainda não está no seu nome. Para quem tem prazo de mudar, para quem está pagando aluguel enquanto espera, para quem tem uma situação urgente de família envolvida, esse tempo é um peso real, concreto, que pesa no bolso e pesa na cabeça. Mas de onde vem toda essa demora? De onde vem esse custo absurdo? A resposta tem um nome que poucos falam abertamente: monopólio. Um monopólio protegido por lei, blindado pelo Estado, que funciona sem concorrência e sem prestação de contas real ao cidadão. No Brasil, os cartórios de registro de imóveis funcionam por circunscrição geográfica. Isso significa que, para cada área delimitada da cidade, existe um único cartório autorizado a fazer aquele serviço. Um só. Você não pode escolher outro, não pode pesquisar preço, não pode ir no cartório do bairro do lado porque é mais barato ou mais rápido. Você vai no que a lei manda e paga o que o cartório cobra. Os valores são regulamentados por tabelas estaduais, é verdade, mas isso não significa que sejam justos. Significa apenas que o teto foi estabelecido por quem também se beneficia do sistema. E com esse modelo, o faturamento do setor cartorário brasileiro em 2024 chegou a 31 bilhões e 400 milhões de reais. Você leu certo. 31,4 bilhões de reais em um ano. Para ter uma ideia do tamanho desse número, é mais do que o PIB de vários estados brasileiros. É mais do que o orçamento de ministérios inteiros. E esse dinheiro não vai para a infraestrutura pública, não vai para a saúde, não vai para a educação. Vai para um setor privado que funciona com concessão pública, sem licitação competitiva,
sem a necessidade de inovar ou melhorar para sobreviver no mercado. E quem está do outro lado desse caixa? Os titulares dos cartórios. Segundo dados da Receita Federal, a renda média mensal de um titular de cartório no Brasil é de R$ 156 mil por mês. 156 mil por mês. Não por ano. Isso coloca esses profissionais entre os maiores rendimentos do país, acima da esmagadora maioria dos médicos, engenheiros, juízes e até de boa parte dos parlamentares. Mas tem casos ainda mais extremos. No Distrito Federal, a média chega a R$ 530 mil mensais por titular. 530 mil por mês. Numa cidade onde o salário médio do trabalhador formal está em torno de R$ 4 mil. Você consegue visualizar isso? Uma única pessoa recebendo mais em um mês do que muitos brasileiros vão receber em toda a sua vida de trabalho. E isso sendo financiado diretamente pelo bolso de quem está tentando realizar o sonho da casa própria. Não tem como não sentir o peso disso. E não é só o custo e o tempo. Tem um problema ainda mais grave que precisa ser dito. A fraude. O sistema cartorário brasileiro, exatamente por ser um monopólio com fiscalização precária, tem se revelado um ambiente fértil para irregularidades que destroem a vida de famílias inteiras. No Rio de Janeiro, em 2025, uma investigação revelou esquemas de adulteração de registros de imóveis, onde documentos eram manipulados para transferir propriedades de forma fraudulenta. Famílias que acreditavam ser donas de imóveis quitados descobriram que o registro havia sido alterado sem o seu conhecimento, sem qualquer autorização. Gente que pagou, que ficou anos pagando, que construiu a vida em cima daquela propriedade, acordou um dia para descobrir que, no papel, ela não era mais sua. Em São Paulo, casos de duplo registro do mesmo imóvel geraram disputas judiciais que duram anos. Dois compradores diferentes, duas famílias diferentes, cada uma com documentação em mãos, cada uma acreditando ser a legítima proprietária. E enquanto a justiça resolve, ninguém pode usar o imóvel com segurança, ninguém pode vender, ninguém pode reformar sem risco. Em Goiás, em 2026, investigações apontaram para irregularidades na cadeia de registros de imóveis rurais, onde escrituras sobrepostas em áreas de interesse econômico criaram um emaranhado jurídico que prejudicou pequenos proprietários, enquanto beneficiava grupos com mais acesso a cartórios específicos. A cadeia dominial, que deveria ser a garantia da legalidade da propriedade, virou instrumento de confusão deliberada. E o mais perverso de tudo isso é que quando a fraude acontece, quem paga o preço é o cidadão comum. É a família que economizou por 10 anos. É a pessoa que vendeu o apartamento menor para comprar o maior. É quem usou o FGTS inteiro e ainda fez um financiamento. Essas pessoas não têm equipe jurídica, não têm assessoria especializada, não têm como brigar em igualdade de condições com um sistema que existe há décadas, que tem lobby consolidado, que tem conexões políticas e jurídicas profundas. E quando você reclama, quando você tenta questionar, o sistema te olha com aquela cara e diz: são as taxas vigentes. É o procedimento. É assim que funciona, como se o fato de sempre ter sido assim tornasse tudo justificado, como se a normalidade de uma distorção a tornasse justa. Você pagou entre 3 e 5% do valor de um bem que você suou para conseguir, só para um cartório reconhecer que ele é seu. Você esperou 2 meses num limbo jurídico, enquanto a lei diz que 10 dias é o prazo razoável. Você financiou involuntariamente um setor que fatura 31 bilhões por ano e paga 156 mil de salário médio pro seu titular. Você não teve escolha de cartório, não teve escolha de preço, não teve escolha de tempo. E ainda correu o risco, real, documentado, de ser vítima de uma fraude que pode custar tudo que você conquistou. Isso não é burocracia normal. Isso não é apenas ineficiência. Isso é um sistema desenhado para extrair o máximo de quem menos pode questionar. No momento em que as pessoas estão mais vulneráveis, mais endividadas e mais emocionalmente investidas. E o Brasil que aceita isso com normalidade é o mesmo Brasil que se surpreende quando a taxa de formalização de imóveis é baixa, quando famílias optam por contratos de gaveta, quando o mercado imobiliário popular funciona na informalidade. As pessoas não fogem da formalização por desonestidade. Elas fogem porque o custo da formalização foi tornado proibitivo por um sistema que não foi criado para servir ao cidadão.
Você merecia saber disso antes de assinar qualquer contrato. Você merecia que alguém te dissesse, com clareza, o tamanho real do custo que espera por você do outro lado da conquista. E você merecia um sistema que trabalhasse para facilitar a sua vida, não para complicá-la, enquanto enriquece quem já está no topo. Mas calma, isso não precisa continuar assim. Existe uma saída, e ela é muito mais simples do que você imagina. Depois de ver tudo isso, você deve estar se perguntando: será que existe algum lugar no mundo onde isso funciona de verdade? Será que é possível comprar um imóvel sem sentir que o sistema está de mãos dadas contra você? Será que dá para registrar uma propriedade de forma rápida, barata, segura, sem monopólio, sem burocracia infinita, sem cartório, que cobra fortunas e entrega serviço de terceiro mundo? A resposta é sim, e não é ficção científica, não é utopia, é realidade hoje. Agora, em países que um dia tiveram problemas parecidos com os nossos e decidiram, com vontade política e coragem, mudar de verdade. 3 países fizeram isso de formas diferentes. 3 países que hoje são referência mundial em registro de imóveis. 3 países que, quando você compara com o Brasil, fazem você querer chorar, mas também te enchem de esperança, porque o que eles fizeram, a gente também pode fazer. Deixa eu te apresentar cada um deles. O primeiro, e de longe o mais impressionante, é a Estônia. Sim, a Estônia, um país pequeno no nordeste da Europa, com menos de 1,5 milhão de habitantes, que saiu de décadas de dominação soviética, nos anos 90 praticamente sem infraestrutura moderna, e decidiu construir tudo do zero. E sabe o que eles fizeram? Ao invés de copiar os sistemas velhos, corruptos e lentos que existiam em outras partes do mundo, eles pularam etapas. Eles foram direto pro futuro. O sistema de registro de imóveis da Estônia se chama Land Register. É 100% digital. Não existe papel. Não existe cartório físico com fila. Não existe funcionário que carimba documento à mão. Todo o processo, desde a avaliação do título até a transferência final da propriedade, é feito online, com assinatura digital reconhecida pelo Estado, integrada ao Sistema de Identidade Nacional Digital que o país desenvolveu. E o mais inacreditável, a tecnologia por trás de tudo isso usa blockchain para garantir que nenhum registro possa ser adulterado, falsificado ou manipulado. É matematicamente impossível fazer o tipo de fraude que aconteceu no Rio de Janeiro, que aconteceu em São Paulo, que acontece em Goiás, porque o sistema não permite. Cada transação é registrada de forma permanente, imutável, verificável por qualquer pessoa com acesso autorizado. E se eu te disser que, com toda essa tecnologia, todo esse cuidado, toda essa segurança, o tempo médio para registrar um imóvel na Estônia é de 4 a 7 dias? 4 a 7 dias. Enquanto no Brasil você espera de 30 a 60 dias, e às vezes mais. Enquanto aqui você fica 2 meses num limbo jurídico, lá o processo inteiro cabe numa semana de trabalho normal. E o custo? O custo total para transferir um imóvel na Estônia fica entre 1 e 2,5% do valor da propriedade. Não tem imposto de transmissão. Não existe equivalente ao nosso ITBI. Você não paga uma taxa só para informar ao governo que você comprou algo. As taxas que existem são cobradas pelo serviço real prestado, pelo registro em si, e elas são baixas, transparentes e iguais para todo mundo. Compara isso com o Brasil. Aqui, num apartamento de R$500 mil, você paga 15 mil só de ITBI, mais escritura, mais registro, chegando a R$25 mil no total. Na Estônia, esse mesmo imóvel custaria em taxas algo entre R$5 mil e R$12.500, em metade do tempo ou menos, com mais segurança, com tecnologia que elimina fraude, com um sistema construído para servir o cidadão, não para extrair riqueza dele. E o mais bonito da história da Estônia é que eles fizeram isso partindo do zero. Quando recuperaram a independência em 1991, o país era caos. Não havia cadastro confiável de propriedades. Não havia infraestrutura digital. Não havia nada. E eles escolheram construir um sistema moderno, justo, eficiente, do nada. Se a Estônia conseguiu fazer isso, saindo do comunismo soviético nos anos 90, o que impede o Brasil, com toda sua capacidade técnica, com sua massa de engenheiros, desenvolvedores e juristas competentes, de fazer o mesmo? O segundo país é a Austrália. E a história da Austrália é diferente, mas igualmente poderosa, porque o que eles fizeram resolve um dos medos mais profundos de quem compra imóvel: o medo de descobrir,
depois de pagar tudo, que o título tinha algum problema escondido que você não conhecia. O sistema australiano é chamado de Sistema Torrens, e ele tem mais de 150 anos. Foi criado no século XIX por um político chamado Robert Torrens, que se irritou tanto com a complexidade e insegurança do sistema inglês de propriedade que decidiu criar algo completamente diferente. E o que ele criou foi revolucionário na época e continua sendo admirado até hoje: o princípio do título garantido pelo Estado. No sistema Torrens, quando você é distro a um imóvel, o governo assume a responsabilidade pela validade daquele título. Não é você, como comprador, que precisa contratar um advogado para vasculhar décadas de histórico do imóvel, tentando achar algum problema escondido na cadeia de registros. É o Estado que garante. Se depois de registrado aparecer algum problema que não era do seu conhecimento, um erro no título anterior, uma irregularidade que existia antes da sua compra, uma fraude que ninguém detectou, o governo indeniza. É o Estado que paga, não o comprador inocente. Você imagina o impacto disso na vida das pessoas? Aquela família que descobriu no Rio de Janeiro que o registro do imóvel delas tinha sido adulterado. No sistema australiano, elas seriam indenizadas pelo governo. Aquelas pessoas em São Paulo com duplo registro, o Estado resolveria e assumiria o custo do problema. Isso não elimina a fraude, porque nenhum sistema elimina completamente, mas elimina o peso da fraude sobre a vítima inocente. E isso muda tudo. Além disso, a Austrália modernizou completamente o processo nos últimos anos. O sistema hoje é totalmente digital, com uma plataforma chamada Digital Conveyancing que permite que toda a transação, desde a verificação do título até o pagamento e transferência, seja feita online, com verificações automáticas, assinaturas digitais e liquidação financeira integrada. As taxas são fisas, baixas e transparentes. Você sabe antes de fechar o negócio exatamente quanto vai pagar. Não tem surpresa, não tem cartório te ligando 2 dias antes do registro para dizer que existe uma taxa adicional que ninguém tinha mencionado. O custo é previsível, comunicado com clareza e muito menor do que o praticado no Brasil. E o processo é rápido. Em grande parte da Austrália, uma transação imobiliária padrão hoje é concluída em dias. O que aqui leva 2 meses de angústia, lá é processado, enquanto você ainda está desempacotando as caixas na nova casa. O terceiro país é a Suécia. E a Suécia representa um modelo diferente dos outros dois, mas igualmente eficaz. O modelo de agência pública especializada, competente e responsável. Na Suécia, o registro de imóveis é feito pelo Lantmäteriet, que é uma agência governamental criada especificamente para isso. Não é cartório privado com concessão vitalícia. Não é monopólio de família. É uma instituição pública, profissionalizada, com servidores treinados, com sistemas modernos, com metas de desempenho e com prestação de contas real ao povo sueco. O dinheiro que entra com as taxas de registro vai para manter e melhorar o próprio sistema, não para enriquecer um título individual. O Stamduty, que é o imposto equivalente ao nosso ITBI, é de aproximadamente 1,5% na Suécia, não 3% como em São Paulo. 1,5%. E o processo é transparente e previsível do começo ao fim. Você sabe qual é o custo antes de começar. Você sabe qual é o prazo antes de assinar. Você sabe com quem falar se algo der errado. Não tem opacidade. Não tem informação escondida. Não tem sorte dependendo de qual cartório específico caiu na sua circunscrição. Porque no Brasil, isso é um problema real. O nível de serviço, a eficiência, a organização e até a honestidade podem variar enormemente dependendo de qual cartório é o único autorizado a atender a sua região. Você não escolheu esse cartório, você não pode trocar. Você não tem poder nenhum nessa relação. Na Suécia, o Lantmäteriet é o mesmo para todo mundo. O padrão é o mesmo em Estocolmo e no interior do norte do país. Não tem loteria de cartório. E quando você olha esses 3 países juntos, o que eles têm em comum? O que Estônia, Austrália e Suécia fizeram que o Brasil ainda não fez? Primeiro, eliminaram ou reduziram drasticamente o monopólio privado sem fiscalização adequada. Na Estônia, o sistema é digital e estatal. Na Austrália, o conveyancing é feito por plataformas reguladas com garantia do Estado. Na Suécia, é uma agência pública. Nenhum deles entregou o registro de propriedade para um título vitalício, que não precisa competir para sobreviver. Segundo,
tornaram os custos transparentes e previsíveis. Você sabe antes o quanto vai pagar. Nenhuma surpresa, nenhuma taxa que aparece no dia do registro que ninguém tinha mencionado. Terceiro, investiram em tecnologia para servir o cidadão, não para proteger o sistema existente. A Estônia usou blockchain. A Austrália criou plataformas digitais integradas. A Suécia digitalizou completamente o Lantmäteriet. E o resultado foi mais velocidade, mais segurança e menos custo. Quarto, e talvez o mais importante, eles colocaram o risco do sistema sobre o sistema, e não sobre o cidadão. Se algo der errado, é o Estado que responde. É o sistema que corrige. Não a família que sonhou com a casa própria que paga o preço de uma irregularidade que ela não criou. Enquanto você aqui no Brasil espera 2 meses e paga R$25 mil para registrar um apartamento de 500 mil. Na Estônia, uma pessoa resolve tudo em menos de uma semana, por menos da metade desse preço, com mais segurança e com zero papel. Na Austrália, ela fecha o negócio com a tranquilidade de saber que o título está garantido pelo governo e se aparecer algum problema depois, não é ela que vai pagar. Depois de ver Estônia, Austrália e Suécia, a pergunta que fica é: e o Brasil? Será que a gente consegue fazer ainda melhor? Será que um país com 215 milhões de pessoas, com um mercado imobiliário enorme, com uma das maiores populações de desenvolvedores de software do mundo, com uma infraestrutura digital que já produz o Pix e já produziu a nota fiscal eletrônica, que já digitalizou boa parte do sistema tributário, será que esse país consegue construir um sistema de registro de imóveis que supere os melhores do mundo? Eu acredito que sim, e não é fé cega. É análise, depois de estudar os melhores sistemas do mundo e entender profundamente o contexto brasileiro. O que eu vejo é que o Brasil tem todos os ingredientes para construir algo que não apenas imita os países que visitamos, mas que vai além. Um modelo que pega o que a Estônia tem de melhor, o que a Austrália tem de melhor, o que a Suécia tem de melhor, e costura tudo isso com a nossa realidade, com a nossa escala, com as nossas necessidades específicas. Um modelo brasileiro perfeito. Deixa eu te apresentar esse modelo pilar por pilar. Porque cada um deles importa. Cada um resolve uma parte específica do problema que o sistema atual criou. O primeiro pilar é o fim do monopólio geográfico, através do registro 100% digital e nacional. Hoje, como você já sabe, existe um único cartório autorizado para registrar imóveis em cada circunscrição. Você não escolhe, você não negocia, você não tem poder nenhum nessa relação. O modelo que proponho acaba com isso de forma definitiva. Num sistema digital nacional, qualquer cartório devidamente habilitado e certificado pode registrar qualquer imóvel em qualquer parte do Brasil. Um cartório em Florianópolis pode registrar um apartamento em Manaus. Um escritório digital em Porto Alegre pode processar uma transferência em Recife. A concorrência, que hoje não existe, passa a existir. E quando existe concorrência, o preço cai. O serviço melhora, o prazo reduz. Porque o cartório, que demora 2 meses e cobra caro, vai perder cliente pro cartório que entrega em 5 dias e cobra menos. Isso não é teoria, é o que acontece em qualquer mercado quando o monopólio é quebrado. O preço não cai por bondade, cai porque precisa cair para sobreviver. E o cidadão, que hoje não tem poder nenhum, passa a ter o poder mais importante de todos, o poder de escolher. O segundo pilar é o Blockchain Nacional de Registros Imobiliários, inspirado diretamente no modelo estoniano, mas adaptado para a escala brasileira. Toda transação imobiliária registrada no sistema geraria um bloco imutável de informação, conectado ao histórico completo daquele imóvel, verificável por qualquer parte autorizada, impossível de adulterar retroativamente. Cada transferência, cada hipoteca, cada ônus, cada restrição, tudo registrado de forma permanente, transparente e matematicamente protegida. Sabe o que isso elimina? Elimina o duplo registro, elimina a escritura adulterada, elimina o golpe da cadeia dominial fraudulenta, elimina a situação em que 2 famílias chegam ao mesmo imóvel com documentação aparentemente válida porque alguém manipulou algum registro em algum cartório físico com fiscalização deficiente. Com blockchain, isso não é difícil de evitar, é impossível de fazer. O sistema simplesmente não aceita uma segunda transferência de um imóvel que já foi transferido. Não existe funcionário para subornar, não existe papel para falsificar. O código é a lei e o código não negocia. E o Brasil tem capacidade técnica para construir isso. Já construímos o Pix, que hoje é referência mundial em sistema de pagamentos instantâneos. Já temos o sistema de nota fiscal eletrônica, que processa bilhões de transações por ano.
Já temos o CPF como identificador único que integra dezenas de sistemas diferentes. A infraestrutura de base existe. O que precisamos é da vontade de aplicar essa competência ao problema específico dos registros imobiliários. O terceiro pilar é a garantia estatal do título, copiada diretamente do sistema Torrens australiano, que, como vimos, tem mais de 150 anos de história e funciona até hoje como uma das maiores proteções ao comprador de imóvel que existe no mundo. No modelo brasileiro perfeito, quando um imóvel é registrado no Sistema Nacional com toda a verificação digital, o Estado brasileiro assume a responsabilidade pela validade daquele título. Se depois do registro aparecer um problema que existia antes da sua compra, uma irregularidade histórica, uma fraude anterior que o sistema não detectou, o Estado indeniza o comprador. É o governo que arca com o custo do erro, não a família inocente que comprou de boa fé. Isso muda completamente a psicologia da compra de imóvel no Brasil. Hoje, comprar imóvel aqui tem um componente de medo que não deveria existir. Você assina o contrato, paga o valor, faz o financiamento e ainda fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que esse título está limpo? Será que tem alguma dívida escondida? Será que existe alguma irregularidade que o meu advogado não encontrou? Esse medo tem custo real. Ele paralisa compras. Ele encarece seguros. Ele alimenta a indústria de due diligence que todo comprador precisa contratar para tentar se proteger de um sistema que não protege por si mesmo. Com a garantia estatal, esse medo acaba. Você compra sabendo que o Estado verificou e assumiu responsabilidade. Não precisa de 5 advogados, não precisa de pesquisa histórica interminável, não precisa de seguro de título caríssimo. O sistema trabalha por você, não contra você. O quarto pilar é talvez o mais revolucionário, do ponto de vista do cotidiano das pessoas. Os atos simples direto no gov.br, sem necessidade de cartório. Hoje, a enorme maioria dos atos que as pessoas realizam em cartório são simples, repetitivos, padronizados, reconhecimento de firma, autenticação de documento, certidão de nascimento, casamento, óbito, procuração simples. Esses atos não exigem expertise jurídica profunda, não exigem análise complexa, exigem verificação de identidade e registro do ato, e o gov.br já faz verificação de identidade, já tem assinatura digital reconhecida pelo Estado, já tem mais de 150 milhões de usuários cadastrados. No modelo completo, esses atos simples seriam realizados diretamente pelo cidadão no aplicativo do gov.br, com assinatura digital, sem fila, sem deslocamento, sem taxa de cartório sobre cada carimbo. O reconhecimento de firma, que hoje custa um valor absurdo e exige que você vá fisicamente a um cartório, seria feito pelo seu celular, em 2 minutos, pelo mesmo sistema que você já usa para acessar seus dados do INSS. Da Receita Federal, do FGTS. O cartório, nesse modelo, continuaria existindo e sendo essencial, mas para o que ele realmente precisa existir: casos complexos, herança com menores envolvidos, transações de grande valor com múltiplas partes, situações com disputas jurídicas, contratos que exigem análise especializada e responsabilidade profissional certificada. Esses casos existem, são reais, e justificam a existência de um profissional qualificado, bem remunerado e devidamente regulado. Mas esses casos são uma fração do que hoje passa pelos cartórios. A maior parte do volume é a operação simples que o sistema digital resolve melhor, mais rápido e mais barato. O quinto pilar é a padronização nacional de preços, com teto de remuneração para novos titulares. Os cartórios que existem hoje passariam por uma transição regulada, mas os novos registros digitais, as novas delegações, os novos serviços teriam tabelas nacionais FISAs, transparentes, com um teto claro de remuneração que reflita a complexidade real do serviço prestado e não a capacidade de extrair valor de um monopólio garantido por lei. Acabou a loteria de circunscrição. Acabou o título, que ganha R$530 mil por mês no Distrito Federal, enquanto a família média brasileira ganha 4 mil. Isso não é punição a ninguém. É adequação. É o que acontece quando qualquer mercado é regulado de forma justa. O profissional que entrega valor real continua sendo bem remunerado. O profissional que cobrava caro porque não havia alternativa precisa se adaptar. Agora deixa eu te mostrar o que esse sistema significa na prática. Não é abstrato, não é teoria. Na vida real de uma família brasileira. Imagine você comprando seu primeiro apartamento. R$500 mil, conquistados com anos de trabalho, de economia,
de planejamento. Você fecha o negócio com o vendedor. Você assina o contrato. E aí, ao invés de receber uma lista de custos cartoriais que somam R$ 25 mil e uma previsão de 2 meses de espera, você abre o aplicativo do gov.br. Você seleciona o imóvel pelo número de matrícula, que aparece automaticamente no Sistema Nacional. Você verifica o histórico completo daquele imóvel, todas as transferências anteriores, todos os ônus, todas as restrições, tudo em tela, tudo verificado pelo blockchain, tudo garantido pelo Estado. Você escolhe um cartório digital habilitado, de qualquer parte do Brasil, com base em avaliações, preços e prazo de entrega. Você faz a assinatura digital da escritura, o vendedor assina digitalmente do lado dele. O sistema verifica a identidade de ambos pelo gov.br. O ITBI, que nesse modelo seria reduzido e cobrado de forma simplificada, é pago diretamente pelo aplicativo, com emissão automática de comprovante integrado ao registro. O cartório digital processa o registro, o blockchain grava o novo bloco com a transferência, o Estado emite a garantia do título. Tudo isso em menos de 10 dias, e o custo total, incluindo todas as taxas, incluindo o imposto de transmissão reformulado, incluindo o serviço do cartório digital. Menos de R$ 8 mil num imóvel de 500 mil. Menos de 2%. Não 3%, não 4%, não 5%. Menos de 2%. Isso não é sonho. É o que a tecnologia que já existe hoje permite fazer. É o que os países que visitamos já fazem. É o que o Brasil pode fazer amanhã, se decidir que vai fazer. E o contraste com o sistema atual precisa ser dito claramente. Porque às vezes, a gente se acostuma tanto com o problema que esquece que ele é um problema. Hoje você espera 2 meses. Nesse modelo, 10 dias no máximo. Frequentemente menos. Hoje você paga R$ 25 mil em taxas num imóvel de 500 mil. Nesse modelo, menos de 8 mil. Uma redução de 60% a 75% no custo total. Hoje você não tem escolha de cartório. Nesse modelo, você escolhe entre dezenas de prestadores habilitados e concorrendo pelo seu negócio. Hoje, se houver fraude ou irregularidade no título, você corre o risco de perder tudo. Nesse modelo, o Estado garante e indeniza. Hoje, o ato de reconhecer uma firma exige deslocamento físico, fila e pagamento de taxa. Nesse modelo, você faz pelo celular em 2 minutos. A diferença não é marginal, é estrutural. É a diferença entre um sistema que foi criado e preservado para servir a quem já está dentro dele, e um sistema construído para servir ao cidadão que paga a conta. E sabe o que mais? Além do impacto direto nas famílias, existe um impacto econômico enorme que raramente é discutido. Cada vez que uma compra de imóvel é travada por burocracia excessiva, existe uma transação que não acontece ou acontece com atraso. Cada vez que uma família decide não formalizar a compra porque o custo de regularização é proibitivo, existe um imóvel que entra ou permanece na informalidade. O Brasil tem um número imenso de imóveis sem registro formal, imóveis de gaveta, imóveis cujo proprietário real e o proprietário no papel são pessoas diferentes, muitas vezes há décadas. E boa parte disso tem raiz diretamente no custo e na complexidade do sistema de registro. Um sistema mais barato, mais rápido e mais acessível não apenas melhora as transações que já acontecem. Ele traz para a formalidade uma enorme quantidade de propriedades que hoje vivem na sombra, sem acesso a crédito, sem possibilidade de ser usadas como garantia, sem segurança jurídica para seus ocupantes. Isso tem impacto no mercado de crédito, na capacidade das famílias de construir patrimônio, no desenvolvimento econômico das cidades, na arrecadação do próprio Estado. Um imóvel regularizado gera IPTU, gera transferências futuras que geram mais imposto, gera possibilidade de usar a propriedade como garantia de financiamento. A formalização em escala é boa para todo mundo, inclusive para o Estado, que hoje perde a arrecadação por manter um sistema que desestimula a formalização. O modelo que estou descrevendo não é ruptura Wadacar para ruptura Wadacar, é uma transição inteligente, gradual onde necessário, mas com direção clara e velocidade real. Os cartórios físicos que existem hoje têm um papel na transição. Os profissionais qualificados que trabalham nesse setor têm competências reais que o novo sistema pode e deve aproveitar. A mudança não precisa ser caos, precisa ser intencional. O que não pode continuar é a inércia. O que não pode continuar é um sistema que cobra bilhões por ano da população mais vulnerável economicamente, exatamente no momento em que ela está realizando o maior investimento da vida, e entrega em troca um serviço lento,
caro, desigual e arriscado. Isso não é serviço público, é extração privada com proteção legal. O Brasil que construiu o Pix pode construir o registro de imóvel digital. O Brasil que digitalizou a nota fiscal pode digitalizar o cartório. O Brasil que tem programadores premiados internacionalmente pode implementar blockchain imobiliário. O Brasil que tem o gov.br com 150 milhões de usuários pode levar reconhecimento de forma pro celular de cada cidadão. A capacidade existe, a tecnologia existe, o modelo existe, testado e aprovado em outros países. O que precisa existir agora é a decisão. Essa é a solução. Um modelo brasileiro que respeita o que foi construído, aproveita o que funciona, corta o que não funciona mais e usa a tecnologia não como luxo, mas como direito. Um sistema onde comprar um imóvel é um momento de alegria, não de sufoco, onde o custo reflete o serviço real, não há ausência de alternativa, onde a segurança é garantida pelo Estado, não apostada pela família, onde o tempo é contado em dias, não em meses de angústia. Agora vem a pergunta mais importante: como a gente faz isso virar realidade no Brasil? Quem precisa se mover? O que precisa mudar na lei? O que o cidadão pode fazer agora e o que já está se movendo nessa direção? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Agora que a gente já sabe qual é a solução perfeita, a pergunta que todo mundo faz é: será que isso é possível no Brasil? Será que um país com a nossa história de burocracia, com a nossa capacidade de transformar coisas simples em processo complicado, com os nossos interesses organizados protegendo o que está estabelecido, será que esse país consegue fazer uma reforma dessas de verdade? A resposta é sim. E o que poucos sabem, o que a maioria das pessoas que reclamam do sistema não conhece ainda, é que a gente já tem boa parte do caminho andado. Não estamos começando do zero, estamos muito mais perto do que parece. Deixa eu te mostrar o que já existe, o que já está em movimento, e o que precisa acontecer para transformar o modelo que desenhamos em realidade concreta na vida de cada brasileiro que compra um imóvel. Primeiro, o arcabouço legal, porque antes de falar de plano, de etapas, de datas, é preciso que você entenda que o Brasil não está numa situação de vácuo jurídico. Existe legislação recente que já apontou na direção certa e que cria o terreno fértil para construir o que precisa ser construído. Em 2025, o Brasil promulgou a Lei 14.903, que trata especificamente da digitalização dos atos extrajudiciais. Isso inclui os cartórios. Essa lei estabelece que os serviços notariais e de registro podem ser prestados de forma eletrônica, que documentos digitais assinados com certificado digital têm plena validade jurídica, e que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem competência para regulamentar e fiscalizar essa digitalização. Não é uma lei tímida, é uma sinalização clara de que o legislativo brasileiro entendeu que o modelo físico e analógico dos cartórios precisa evoluir. Essa lei é a porta, agora precisamos atravessá-la completamente. Além dessa lei, existe o SRI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Ele já está operando, já conecta cartórios de registro de imóveis ao redor do país numa plataforma digital comum. Já permite a transmissão eletrônica de documentos e já processa parte significativa das transações imobiliárias de forma digital. Não é perfeito, não é completo, não substituiu o papel em tudo ainda, mas existe, funciona e tem base tecnológica sólida sobre a qual construir. Quando alguém diz que o Brasil precisaria criar tudo do zero para ter um sistema moderno de registro, essa pessoa não conhece o SRI. A fundação já está lá. E tem mais. Está sendo implementado no Brasil o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Pensa nele como o CPF do imóvel. Cada propriedade do país receberia um número único nacional, que a identificaria de forma inequívoca em qualquer sistema, em qualquer cartório, em qualquer transação. Hoje, um mesmo imóvel pode ter registros diferentes dependendo do município, do cartório, do sistema usado pela prefeitura. Isso gera confusão e inconsistência. E é exatamente o tipo de ambiente onde fraudes prosperam. Com o CIB, o imóvel tem uma identidade única, rastreável, que acompanha toda a sua história jurídica, de forma centralizada e verificável. É o mesmo princípio que tornou o CPF tão poderoso como identificador no Brasil, e vai ter o mesmo impacto na gestão do patrimônio imobiliário nacional. Junta tudo isso, Lei 14.903 autorizando e incentivando a digitalização, SRI como plataforma operacional já em funcionamento,
CEB como identificador único nacional em implementação. O Brasil já tem mais do que a maioria dos países tinha quando começaram suas reformas. O que falta não é tecnologia. O que falta não é base legal. O que falta é uma decisão política clara, corajosa e sustentada de usar tudo isso para transformar o sistema de uma vez por todas. Agora deixa eu te apresentar o plano. Um plano realista, com etapas concretas, com datas que são possíveis dado o contexto político e institucional brasileiro, e com cada passo construído sobre o que já existe. A primeira etapa é a aprovação de uma lei complementar em 2026, definindo o novo Modelo Nacional de Registro de Imóveis. Por que lei complementar? Porque o assunto envolve competências que a Constituição reserva a esse tipo de legislação. Essa lei precisaria ser debatida no Congresso Nacional. E o debate já pode começar agora, porque a base técnica existe, os exemplos internacionais existem, e a pressão da sociedade, quando organizada, tem força para mover pauta legislativa. Essa lei não precisaria ser extensa, precisaria ser precisa, precisaria dizer com clareza 5 coisas fundamentais. Primeiro, que atos de registro e notarização digitais têm validade jurídica plena em todo o território nacional. Segundo, que o monopólio geográfico não se aplica a atos digitais, ou seja, qualquer cartório habilitado pode registrar qualquer imóvel do país. Terceiro, que os registros imobiliários devem usar tecnologia de imutabilidade, na prática blockchain ou equivalente certificado, para garantir a integridade do histórico de cada imóvel. Quarto, que o Estado brasileiro assume garantia sobre títulos registrados no Sistema Nacional, nos termos a serem regulamentados pelo CNJ. E quinto, que atos básicos de baixa complexidade podem ser realizados diretamente pelo cidadão em plataformas governamentais certificadas, sem necessidade de intervenção cartorária, com gratuidade ou custo mínimo para populações de baixa renda. Uma lei com esses 5 pontos muda tudo. Não exige demolir o sistema atual do dia para a noite. Exige abrir o caminho para o sistema novo crescer ao lado do atual e, ao longo do tempo, substituí-lo naturalmente pela superioridade. A segunda etapa, que começa ainda em 2026 e se consolida em 2027, é a regulamentação pelo CNJ, em conjunto com a integração total ao gov.br. O CNJ já tem papel central na fiscalização dos cartórios. Com a nova lei aprovada, ele teria a missão de criar os critérios de habilitação para cartórios digitais, definir os padrões técnicos do sistema de blockchain nacional, estabelecer os protocolos de integração com o gov.br e criar o mecanismo operacional da garantia estatal do título. Isso não é simples, mas é absolutamente dentro da capacidade técnica do CNJ, que já tem estrutura, já tem juristas, já tem experiência com o e-notariado, que é a plataforma digital de atos notariais que o próprio CNJ desenvolveu e que já funciona hoje. O e-notariado é uma prova concreta de que, quando o sistema de justiça brasileiro decide digitalizar algo, ele faz direito. A plataforma existe, é funcional, tem boa aceitação entre os notários que a utilizam. Expandir sua arquitetura para absorver o modelo novo é um desafio técnico, não um impossível político. A integração com o gov.br fecha o ciclo. O cidadão que já usa o gov.br para acessar sua carteira de trabalho digital, para consultar seu extrato do INSS, para emitir certidões, passa a usar o mesmo ambiente para iniciar e acompanhar o registro do seu imóvel. Identificação digital já existe no gov.br. Assinatura digital já existe. O que precisaria ser criado é o módulo específico de transações imobiliárias, integrado ao SRI, integrado ao CIB, conectado ao blockchain nacional. Isso é desenvolvimento de software, e o Brasil tem os profissionais para fazer. A terceira etapa, que se estende de 2027 a 2028, é a migração gradual dos cartórios existentes com uma transição justa. E esse ponto é importante dizer com clareza, porque reforma séria não ignora as pessoas que estão no sistema atual. Os cartórios físicos não desaparecem da noite para o dia. Eles passam por um processo de habilitação digital, podendo operar tanto no modelo tradicional, quanto no modelo novo, durante o período de transição. Os titulares que investiram no negócio têm um prazo razoável para adaptar sua operação. Os funcionários que trabalham nesses cartórios, que são milhares de pessoas em todo o Brasil, têm tempo e oportunidade de se qualificar para o novo modelo. A transição justa não é favor. É condição para que a reforma seja sustentável. Reforma que atropela todo mundo gera reação, gera judicialização
gera paralisação. Reforma que respeita o processo humano da mudança tem mais chance de chegar ao destino. Nesse mesmo período, os cartórios que operaram bem, que se adaptaram rápido, que apostaram no modelo digital, passam a competir em escala nacional. Um cartório de Curitiba que investe em tecnologia, em atendimento rápido, em preço competitivo, pode captar clientes em todo o Brasil. Isso cria incentivo real para a modernização. Não é regulação que força melhora a força, é mercado funcionando, com regras claras, num ambiente de concorrência real. E a quarta etapa é o lançamento nacional, em 2028, o sistema totalmente operacional, disponível para todo cidadão brasileiro, com o modelo completo funcionando. Registro Digital Nacional, blockchain imobiliário em produção, garantia estatal do título regulamentada e operante. Atos simples disponíveis no gov.br, tabela nacional de preços com teto de remuneração em vigor. CEB completamente implementado, com cada imóvel do país identificado pelo seu número único. Em 2028, quem comprar um apartamento no Brasil pode resolver o registro em menos de 10 dias, por menos de 2% do valor do imóvel, com garantia do Estado e com a segurança de um sistema que não pode ser adulterado. Isso não é fantasia, é o resultado natural de 4 anos de implementação planejada, com base no que já existe e com decisão política sustentada. Agora deixa eu falar sobre a tecnologia, porque esse é um ponto onde o Brasil tem muito mais do que as pessoas percebem. O e-notariado, que o CNJ lançou e opera atualmente, já processa atos notariais de forma digital, escrituras, procurações, autenticações, tudo com validade jurídica plena, tudo com assinatura digital certificada. Já existe, já funciona, já tem base de usuários crescente. O RI Digital, que é o sistema de registro de imóveis digital, está em expansão e já permite protocolos eletrônicos em boa parte dos cartórios de registro do país. A integração entre essas plataformas e o gov.br é tecnicamente direta. Não existe barreira técnica intransponível. Existe necessidade de decisão, de orçamento e de gestão de projeto competente. E essas 3 coisas o Brasil também é capaz de prover quando o assunto é prioridade de governo para quem duvida da capacidade técnica brasileira nessa área. 2 exemplos fecham o argumento. O Pix foi desenvolvido e lançado em tempo recorde. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Processa trilhões de reais por ano com estabilidade e segurança. E hoje é referência mundial em pagamentos instantâneos, sendo estudado por países desenvolvidos como modelo a ser copiado. O segundo exemplo é a nota fiscal eletrônica, que digitalizou completamente a emissão de notas em todo o Brasil, integrou receitas estaduais e federal, eliminou fraudes em escala e é considerada uma das mais sofisticadas do mundo. Se o Brasil conseguiu fazer isso na fiscalização tributária e nos pagamentos, consegue fazer no registro de imóveis. A questão nunca foi se a gente tem capacidade. A questão sempre foi se a gente tem vontade política, e é exatamente aí que mora o nó. O plano é simples, a tecnologia existe, a base legal está se formando, o caminho está mapeado, mas existe uma força contrária a tudo isso, organizada, financeiramente poderosa, com acesso privilegiado a tomadores de decisão e com muito a perder se o sistema mudar. E essa força vai usar todos os recursos disponíveis para fazer o tempo passar, para complicar o que é simples, para criar obstáculos jurídicos, para financiar narrativas que justifiquem manter tudo como está. O lobby dos cartórios no Brasil é real, é potente, e é o principal obstáculo entre o sistema que temos hoje e o sistema que estamos descrevendo. Entender como ele funciona, como ele influencia o Congresso, como ele usa o Judiciário, e principalmente como a sociedade pode contra-atacar com informação e pressão organizada. É o passo que não pode ser pulado. O Brasil já tem a solução desenhada, já tem a tecnologia pronta, já tem a lei caminhando, já tem o plano. O que precisa agora é que a sociedade entenda o que está em jogo e exija, com clareza e com volume, que a reforma aconteça. Porque reforma que a sociedade não conhece é reforma que não pressiona. E pressão, num sistema democrático, é o que move pauta. Esse é o caminho. Agora a gente precisa falar da parte mais difícil, como vencer a resistência dos cartórios e dos labs que querem manter tudo como está. É sobre isso que vamos falar agora. Agora a gente chega na parte mais difícil, mas também mais importante.
Como vencer o lábio dos cartórios que não quer mudar nada? Porque vamos ser honestos, não adianta ter a solução perfeita desenhada, não adianta ter a tecnologia pronta, não adianta ter o plano de implementação mapeado, se a gente não entende e não enfrenta a força que vai tentar bloquear tudo isso. E essa força existe, é real, é organizada, e já venceu antes, já segurou reformas que deveriam ter acontecido faz anos, já transformou projetos de lei promissores em gaveta, já usou o sistema jurídico, o sistema político e o sistema de comunicação para manter o status quo que a beneficia. Mas aqui está o que essa força não quer que você saiba. Ela nunca enfrentou uma população informada, organizada e com acesso às ferramentas de mobilização que existem hoje. E é exatamente isso que vamos construir agora. A gente não precisa destruir ninguém. A gente não precisa de violência, de radicalismo, de discurso de ódio. A gente precisa de algo muito mais poderoso e muito mais sustentável. Estratégia, informação e mobilização em escala. Deixa eu te apresentar as 3 armas que, juntas, têm o poder de transformar esse debate e fazer essa reforma acontecer. A primeira arma é a transparência total. E quando eu digo transparência total, estou falando de algo muito específico e muito poderoso. Expor os números reais do sistema cartorário brasileiro de forma clara, repetida e inescapável, até que cada brasileiro que já comprou um imóvel, que está pensando em comprar, que regularizou uma herança, que pagou taxa de cartório na vida, entenda exatamente o tamanho do que está acontecendo. Os números já existem, já são públicos. O problema é que a maioria das pessoas não os conhece. Em 2024, o setor cartorário faturou 31 bilhões e 400 milhões de reais. Não é receita de uma empresa privada que correu risco, que inovou, que competiu no mercado. É receita garantida por monopólio legal, por concessão pública, por obrigatoriedade imposta por lei a cada cidadão que precisa de qualquer serviço extrajudicial. É dinheiro tirado compulsoriamente do bolso da população, sem alternativa, sem negociação, sem possibilidade de recusa. E quem embolsa esse dinheiro? A renda média mensal de um titular de cartório no Brasil, segundo dados da própria Receita Federal, é de R$ 156 mil por mês. R$ 156 mil por mês. Em casos como o Distrito Federal, essa média chega a R$ 530 mil mensais, por titular, por mês. Esses números precisam ser repetidos, precisam ser colocados em contexto. R$ 156 mil por mês é 47 vezes o salário mínimo nacional. É mais do que a maioria dos brasileiros vai ganhar em toda a sua vida ativa somada. E esse rendimento não vem de risco empresarial, não vem de inovação, não vem de competência de mercado. Vem de um monopólio protegido por lei que obriga qualquer pessoa que queira comprar um imóvel a passar pelo cartório daquela circunscrição específica e pagar o que ele cobra. Quando as pessoas souberem disso, de verdade, com clareza, com contexto, a reação não é de indiferença, é de indignação legítima. E indignação legítima, bem direcionada, é o combustível de toda reforma que já aconteceu nesse país. Mas atenção! Transparência sem direcionamento vira raiva sem destino. Por isso, a transparência precisa sempre ser acompanhada de uma mensagem clara. A mensagem não é que os cartorários são pessoas ruins. A mensagem é que o sistema é injusto. A mensagem não é destruir quem está no cartório. A mensagem é construir um sistema melhor para quem está fora dele, que são 215 milhões de brasileiros. Essa distinção é fundamental. Reforma que parece perseguição pessoal gera solidariedade com o alvo. Reforma que parece justiça sistêmica gera apoio amplo. A gente quer apoio amplo. A segunda arma é a mobilização popular em massa. E aqui a gente entra num território onde o cidadão comum tem mais poder do que imagina. Deixa eu ser específico sobre o que isso significa na prática. Existe um modelo de campanha que funciona em reformas como essa ao redor do mundo, e ele tem uma característica central. Ele dá um nome claro ao movimento, uma identidade que as pessoas possam abraçar e compartilhar. No contexto brasileiro, uma campanha chamada Meu Imóvel, Meu Direito tem todos os ingredientes para funcionar. É pessoal, porque fala de algo que todo brasileiro que já comprou ou quer comprar imóvel sente na pele. É assertivo, porque afirma um direito, não apenas reclama de um problema. E é simples, porque cabe num story, cabe numa hashtag, cabe numa conversa de família no fim de semana. O primeiro passo concreto de uma campanha, assim, é uma petição online. E não estou falando de petição como gesto simbólico sem efeito.
Estou falando de petição como ferramenta de dados políticos. Quando uma petição chega a 1 milhão de assinaturas num país, ela vira pauta de jornal, vira pergunta em entrevista com parlamentar, vira argumento em audiência pública, vira dado que um deputado mostra ao seu partido para justificar apoio a um projeto de lei. Petição com número expressivo não é só pressão emocional, é demonstração quantificada de que existe eleitorado por trás de uma causa. O segundo passo é o contato direto com deputados federais e senadores. E esse passo é onde a maioria das pessoas desiste porque acha que não tem acesso, que não vai funcionar, que os parlamentares não ligam. Mas isso não é verdade. Parlamentares ligam muito para a opinião de eleitores, especialmente quando essa opinião chega de forma organizada, clara e numericamente expressiva. Cada deputado federal representa em média 300 mil eleitores, quando um parlamentar recebe centenas de mensagens no mesmo mês sobre o mesmo assunto, vindo de pessoas reais, com histórias reais, pedindo uma ação específica. Isso muda o cálculo político dele. E hoje isso é mais fácil do que nunca. Todo deputado federal tem perfil no Instagram, tem conta no X, tem e-mail de gabinete público, tem WhatsApp institucional. Você não precisa ir a Brasília, você precisa de 2 minutos e de uma mensagem clara. Eu sou seu eleitor, eu apoio a reforma do registro de imóveis. Eu quero saber se você vai votar a favor do projeto que cria o Sistema Digital Nacional. Simples assim, multiplicado por milhares de pessoas, esse gesto simples tem impacto real. O terceiro passo na mobilização é a ocupação das redes sociais com informação de qualidade. E aqui entra você, que está assistindo isso agora. Cada vez que você compartilha um conteúdo sobre esse tema, cada vez que você posta um story com os números do faturamento cartorário, cada vez que você conta a sua experiência de ter pago R$25 mil em taxas, você está fazendo parte de uma campanha de informação que o Lab não consegue comprar, porque o Lab pode pagar assessoria de comunicação profissional, pode patrocinar conteúdo, pode financiar narrativas favoráveis ao sistema, mas não pode comprar autenticidade, não pode comprar a história real de um casal que atrasou a compra do primeiro apartamento porque não sabia que teria que juntar mais R$20 mil em taxas cartoriais além da entrada. Essas histórias reais, espalhadas organicamente, são mais poderosas do que qualquer campanha paga. A terceira arma é a estratégia da transição justa. E essa é talvez a mais inteligente de todas, porque ela não apenas ajuda as pessoas que estão no sistema atual, ela também divide o Lab por dentro. Deixa eu explicar. O Lab dos cartórios não é monolítico. Existe uma diferença enorme entre o título, que ganha R$530 mil por mês no Distrito Federal, e o tabelião de uma cidade pequena, que mal cobre os custos operacionais do cartório. Existe diferença entre quem vai perder uma renda de fortunas com a reforma e quem vai simplesmente migrar de um modelo para outro, trabalhando digitalmente com mais eficiência e alcance nacional. Uma proposta de transição justa, que oferece aos titulares atuais uma compensação razoável, em troca da aceitação da reforma. Uma transição que reconheça os investimentos feitos, que proteja os funcionários dos cartórios durante o processo de mudança, que dê tempo real de adaptação. Essa proposta faz 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, é eticamente correta. Reforma que atropela direitos adquiridos de forma abrupta, é reforma que vai parar no Supremo Tribunal Federal e pode ser derrubada. Reforma que respeita a transição humana do processo tem muito mais sustentabilidade jurídica e política. Segundo, ela divide o bloco de resistência. Se parte dos cartorários aceitar a transição justa e declarar publicamente apoio à reforma, a narrativa do Lab de que toda a categorias é contra a mudança colapsa. E o Lab que perdeu coesão interna perde também boa parte de sua força de pressão. A mensagem para esse grupo é simples e honesta. Nós reconhecemos que vocês construíram negócios e carreiras dentro das regras vigentes. Nós não queremos punir ninguém. Nós queremos modernizar um sistema que hoje prejudica milhões de brasileiros e que, em algum momento, independentemente desta reforma, vai ser transformado pela realidade tecnológica de qualquer forma. A questão não é se vai mudar, é como vai mudar. E a gente quer mudar de um jeito que respeite a todos. Essa mensagem separa os reformistas dos obstrucionistas dentro do próprio setor. E quando o debate para de ser a sociedade contra todos os cartórios e passa a ser a sociedade junto com parte dos cartórios contra o modelo monopolista, a correlação de forças muda completamente. Agora, como transformar tudo isso em pressão política real? Porque pressão difusa não move Congresso. Pressão focada, com demanda específica,
com timing claro e com demonstração de custo político para quem não atender. Isso move Congresso. O primeiro elemento é a identificação pública dos parlamentares que recebem financiamento ou apoio de entidades ligadas ao setor cartorário. Isso é informação pública, disponível no TSI. Quando um parlamentar que recebeu contribuições do setor vota contra a reforma, a população precisa saber disso, não como acusação criminal, mas como informação política legítima. Você apoiou quem? Você votou como? O seu eleitor vai decidir o que fazer com essa informação. O segundo elemento é a presença organizada em audiências públicas. Projetos de lei que tramitam no Congresso passam por audiências públicas onde qualquer cidadão pode se inscrever para falar. Associações de consumidores, movimentos de moradia, grupos de compradores de imóvel, todos esses têm legitimidade para participar dessas audiências e colocar na mesa os dados reais do custo do sistema atual para a população. Audiência pública com presença expressiva de cidadãos comuns tem peso político que o LAB leva a sério. O terceiro elemento é a cobertura jornalística sustentada. Reformas que ficam nas manchetes por semanas têm muito mais chance de virar lei do que reformas que aparecem uma vez e somem da pauta. Quando você compartilha conteúdo sobre esse tema, quando você manda esse assunto para um jornalista, para um podcast, para um influenciador que cobre economia e política, você está aumentando as chances de que a pauta continue viva no espaço público por tempo suficiente para gerar pressão real sobre o legislativo. E o quarto elemento, talvez o mais poderoso no contexto brasileiro atual, é a conexão com quem está comprando o imóvel agora. Não existe abstração nesse tema. Não estamos falando de política econômica distante, de regulação técnica que afeta poucos. Estamos falando de algo que acontece com qualquer brasileiro, que compra um apartamento, que recebe uma herança com o imóvel, que precisa regularizar um terreno, que quer tirar a escritura de uma casa. São dezenas de milhões de pessoas com experiência direta e recente do problema. Quando essas pessoas entenderem que existe uma reforma concreta possível, com plano, com exemplos internacionais e com base legal, e que essa reforma está sendo bloqueada por interesses organizados, muitas delas vão querer fazer parte da solução. A chave de tudo é essa: transformar usuários do sistema em agentes da reforma. Porque o LAB tem dinheiro, tem acesso, tem advogados, tem décadas de relacionamento com quem decide, mas não tem o que a sociedade organizada tem: legitimidade democrática em escala. Num sistema democrático, quando a maioria fala com clareza e sustentação, ela vence. Sempre demora mais do que deveria, sempre tem resistência, sempre tem frustração no meio do caminho, mas no longo prazo, reforma que representa o interesse de dezenas de milhões de pessoas vence o LAB de alguns milhares. O que transforma um desejo em realidade política é a combinação de três coisas que agora você tem: informação completa sobre o problema, visão clara da solução e estratégia concreta para fazer a pressão certa nos lugares certos, transparência que informa, mobilização que pressiona e transição que divide o bloco de resistência. Essas são as armas. Não são armas de destruição. São armas de construção de um sistema melhor, mais justo, mais moderno e mais brasileiro. Essas são as armas. Agora a gente precisa falar de algo ainda mais concreto. Quanto tempo vai levar? Quanto a gente vai economizar e, o mais importante, o que cada um de vocês pode fazer a partir de hoje para pressionar a classe política? É sobre isso que vamos falar agora. Depois de toda a estratégia, de todas as armas e de todo o plano, chega a hora que todo mundo quer ver: os números. Quanto a gente realmente vai economizar? Quanto tempo a gente vai recuperar? O que muda de verdade no bolso, na vida, no planejamento de uma família brasileira, quando esse sistema finalmente funcionar do jeito que deveria funcionar? É isso que a gente vai descobrir agora. E eu preciso te avisar: os números são bons, são muito bons, tão bons que, quando você terminar de ouvir isso, vai entender por que essa reforma não é só importante, é urgente. Vamos começar pelo exemplo que a gente acompanhou desde o início dessa série: o apartamento de R$500 mil. Esse imóvel, que representa o sonho de milhões de famílias brasileiras, a conquista de anos de trabalho, de economia, de sacrifício. O imóvel que, no sistema atual, cobra um pedágio absurdo antes de te deixar entrar pela porta. Hoje, nesse apartamento de R$500 mil, você paga em média entre R$23 mil e R$25 mil só em taxas e emolumentos.
15 mil de ITBI, quase 4 mil de escritura, 5 mil de registro. E espera entre 45 e 60 dias para ter o imóvel no seu nome de forma definitiva. 2 meses de angústia, de limbo jurídico, de não poder fazer planos com segurança total porque o papel ainda não está concluído agora, com o modelo que a gente descreveu. O mesmo apartamento, o mesmo imóvel, o mesmo processo de transferência. Custa entre 5 mil e 8 mil reais. E é concluído em 5 a 10 dias. Deixa esse número entrar. De 25 mil para 8 mil. De 60 dias para 10 dias. Isso é uma redução de 60% a 75% no custo. E de 80% a 90% no tempo. Numa única transação, uma única compra, uma família economiza entre 15 e 17 mil reais. E recupera quase 2 meses de vida. 15 mil reais. Sabe o que é 15 mil reais para uma família que acabou de se endividar num financiamento imobiliário de 20 anos? É a reserva de emergência que essa família não vai precisar tocar. É o fundo que vai cobrir os primeiros meses de prestação, enquanto o orçamento ainda está se ajustando. É a reforma da cozinha que estava no plano, mas que ia ter que esperar. É a escola particular do filho que a família ia ter que abrir mão. É a viagem de lua de mel que o casal ia ter que adiar porque o dinheiro foi todo pro cartório. 15 mil reais não é pouco. Para boa parte das famílias brasileiras, é 1 mês e meio, 2 meses de salário. É um carro popular seminovo. É 1 ano de plano de saúde da família inteira. É dinheiro real, que faz diferença real, na vida real de pessoas reais. E hoje esse dinheiro vai embora, compulsoriamente, para um sistema que cobra caro porque pode cobrar caro. Não porque entrega mais por isso. Mas vamos além do exemplo dos 500 mil, porque o impacto dessa reforma não é só para um perfil de comprador. Vamos ver o que acontece em outras faixas de valor, porque o problema é o mesmo em toda a escala e a solução também. Pega um imóvel de 350 mil reais. É uma faixa muito comum no mercado nacional. O apartamento de 2 quartos na periferia das grandes cidades. O imóvel de programa habitacional. A casa em cidade do interior que representa o primeiro patrimônio de uma família. Hoje, nesse imóvel de 350 mil, as taxas chegam a algo entre 16 mil e 18 mil reais. Com o novo modelo, esse custo cai para algo entre R$ 3.500 e R$ 5.500 reais. A família, que estava se ajustando para comprar um imóvel nessa faixa, economiza em torno de R$ 12 mil reais. 12 mil reais que ficam no bolso dela, que entram na economia local, que vão pagar o mercado, a escola, o plano de saúde. Não 12 mil reais que somem num sistema de monopólio. Agora sob a faixa, um imóvel de 700 mil reais, apartamento maior, localização melhor, perfil de classe média estabelecida. Hoje as taxas nessa faixa chegam facilmente a 32 mil, 35 mil reais. Com o novo modelo, esse custo cai para algo entre 7 mil e 11 mil reais. A economia aqui está entre 22 e 25 mil reais numa única transação. 25 mil reais é o equivalente a meses de parcela do financiamento desse imóvel. É o tipo de valor que muda o planejamento de vida de uma família de classe média, que estava com as contas na ponta do lápis para fechar o negócio. E o imóvel de R$ 1 milhão? Investidor, executivo, profissional liberal que conquistou um patrimônio maior. Hoje as taxas chegam a 45, 50 mil reais. Com o novo modelo, entre 10 mil e 15 mil, uma economia de 30 a 35 mil reais, numa única transação. Isso é dinheiro que vai reinvestido no mercado, que vai em outro imóvel, que vai em negócio, que vai movimentar a economia de formas que o sistema atual simplesmente desperdiça. E aqui chegamos num ponto que vai além do individual. Porque quando você multiplica essas economias individuais pela escala do mercado imobiliário brasileiro, o número que aparece é impressionante. O Brasil registra em média cerca de 1 milhão e 200 mil transações imobiliárias formais por ano. Se cada transação economizar em média 15 mil reais em taxas com o novo modelo, estamos falando de 18 bilhões de reais por ano que deixam de ser extraídos da população e ficam circulando na economia. 18 bilhões por ano. Todo ano. É dinheiro que vai em consumo das famílias, em investimento produtivo, em geração de emprego, em pagamento de prestação, em movimentação de toda a cadeia que depende da saúde financeira das famílias brasileiras. E tem um efeito ainda mais poderoso, que é o efeito de inclusão. Porque um dos grandes problemas
do mercado imobiliário brasileiro hoje é que o custo cartorário funciona como uma barreira de entrada extra que empurra para baixo o número de famílias que conseguem fechar a compra formal de um imóvel. Existe um contingente enorme de brasileiros que tem condição de pagar as parcelas do financiamento, que tem o FGTS para entrada, que tem renda comprovada suficiente, mas que não consegue reunir o valor adicional das taxas cartoriais no momento da compra. E aí o negócio não fecha, ou fecha de forma irregular, de gaveta, sem registro, sem segurança jurídica, com as taxas caindo de 25 mil para 8 mil reais num imóvel de 500 mil, essa barreira de entrada cai pela metade. Mais famílias conseguem reunir o total necessário, mais transações acontecem de forma formal e registrada, mais imóveis entram no sistema de crédito como garantia, mais financiamentos são aprovados. O mercado imobiliário cresce, a indústria da construção civil cresce, o emprego cresce. Tudo isso a partir de uma mudança que parece administrativa, que parece burocrática, mas que tem efeitos econômicos em cascata que poucas reformas conseguem gerar. E tem o efeito no crédito imobiliário, que é enorme e pouco discutido. Um imóvel com título garantido pelo Estado, registrado em blockchain imutável, com histórico verificável em segundos, é um colateral muito melhor para uma instituição financeira do que o imóvel atual, cujo título pode ter problemas escondidos que uma análise de crédito padrão não detecta. Quando a segurança jurídica do título aumenta, o risco percebido pelo banco cai. Quando o risco percebido cai, a taxa de juros do financiamento imobiliário pode cair junto. Quando a taxa de juros cai, mais famílias se qualificam para o financiamento, mais imóveis são vendidos, o mercado cresce mais. É um ciclo virtuoso que começa com a reforma do registro de imóveis e se espalha por toda a cadeia do crédito habitacional. Agora deixa eu falar do que não aparece em nenhuma planilha, mas que é tão real quanto qualquer número: o custo emocional do sistema atual. E o alívio que o novo sistema representa. Comprar um imóvel hoje no Brasil é, para muita gente, uma das experiências mais estressantes da vida adulta, não pelo imóvel em si, pelo processo, pela burocracia, pela incerteza, pelo medo de que algo dê errado. Você fecha o negócio, assina o contrato, faz a transferência do valor, e aí entra numa fase de espera que não tem data certa de terminar, que pode ser 30 dias, pode ser 60, pode ser mais, e durante a qual você tecnicamente não é o dono completo daquilo que já pagou. Você não pode fazer certos contratos, não pode reformar com segurança jurídica total, não pode usar o imóvel como garantia de nada. Você fica num limbo que consome energia mental, que gera ansiedade, que contamina o que deveria ser um momento de alegria e conquista. Existe o medo da fraude. Esse medo que nunca some completamente porque o sistema atual não garante que não existe algum problema escondido na cadeia de registros daquele imóvel. Quantas noites mal dormidas, quantas conversas de casal com aquela pergunta de fundo: será que está tudo certo? Será que não tem nada irregular no histórico desse imóvel que vai aparecer depois que a gente já investiu tudo que tem? Esse medo tem um custo psicológico real, que ninguém quantifica, mas que todo mundo que já comprou imóvel no Brasil conhece de perto. Com o novo modelo, esse medo some, não diminui. Some. Porque o título está garantido pelo Estado. Porque o histórico está em blockchain imutável e verificável antes da assinatura. Porque você sabe, antes de fechar o negócio, que aquele imóvel está limpo, que a cadeia dominial está íntegra, que não existe surpresa esperando do outro lado. Você compra com segurança real, não com esperança de que tudo vai dar certo. E o tempo recuperado: 10 dias ao invés de 60. 50 dias de diferença. 50 dias onde você não está num limbo, onde você pode fazer planos, onde você pode marcar a mudança com data certa, onde você pode contratar a reforma, sabendo que o imóvel vai estar no seu nome antes do fim do mês. 50 dias que para um casal que está saindo de um aluguel, enquanto espera o registro, podem ser a diferença entre 2 meses a mais de aluguel pago e a mudança acontecendo no prazo certo. 50 dias que tem valor financeiro real e valor emocional ainda maior. Pensa numa família jovem comprando o primeiro imóvel, 20 e tantos anos, primeiro financiamento, primeiro patrimônio próprio. Hoje eles chegam na fase do registro e descobrem que precisam de mais 25 mil reais que não estavam no plano e que vão esperar 2 meses, sem data certa. A alegria da conquista vira tensão financeira e ansiedade de prazo. Com o novo modelo, eles pagam 8 mil reais. Sabem exatamente a data
em que o imóvel estará registrado, e entram na casa nova com a conta bancária menos destruída e com a cabeça mais livre para curtir o que deveriam estar curtindo. A conquista de um sonho. Compara o antes e o depois com clareza. Hoje você perde quase um mês de salário médio brasileiro e 2 meses da sua vida só para a burocracia reconhecer que você é dono do que você pagou. Com a solução, você resolve em menos de 10 dias úteis e economiza o equivalente a um carro popular 0 km. É como se o sistema devolvesse R$ 15.000 para você, mais 50 dias da sua vida, mais a segurança de dormir sem medo de que algo vai aparecer errado no título do seu imóvel. Isso não é melhoria marginal, isso é transformação de experiência. E quando você multiplica essa transformação por cada família que compra imóvel no Brasil, por cada herança regularizada, por cada terreno transferido, por cada pequeno produtor rural que finalmente consegue registrar sua propriedade, porque o custo caiu para dentro do seu alcance, o que você tem é um país diferente. Um país onde comprar imóvel é um processo simples, previsível e acessível. Um país onde o cadastro imobiliário é confiável e seguro. Um país onde o crédito imobiliário flui com mais facilidade porque os títulos são mais sólidos. Um país onde a informalidade imobiliária cai porque formalizar ficou barato e rápido o suficiente para valer a pena. Um país onde o sonho da casa própria tem menos pedágios no caminho. Isso não é utopia, é o resultado calculável, verificável, documentado de implementar um sistema que já funciona em outros países e que o Brasil tem capacidade de implementar aqui. Os números são reais, o impacto é real, a mudança é possível. Esses são os números que mudam tudo. Agora a gente chega na última parte. O que cada um de vocês pode fazer a partir de hoje para essa solução virar realidade. É sobre isso que vamos falar agora. Chegamos na parte mais importante de todas. A gente já falou do problema, das soluções, do plano e das armas. A gente já viu os números, que mostram o tamanho do que está sendo tirado do bolso de cada família brasileira. A gente já conheceu os países que resolveram isso e provou que não é impossível. A gente já mapeou o caminho, as etapas, as leis, a tecnologia que já existe. Agora chega a hora de falar o que cada um de vocês pode fazer a partir de hoje. Porque reforma não acontece por decreto de cima para baixo. Reforma acontece quando a sociedade decide que chega, organiza, pressiona e não para até a mudança vir. E eu preciso ser muito direto contigo nesse momento. Tudo que foi dito até aqui, cada dado, cada comparação, cada número, cada exemplo, não vale absolutamente nada se ficar só nessa tela. O conhecimento sem ação é frustração acumulada. E o Brasil já tem frustração acumulada de sobra. O que falta é transformar essa frustração em força organizada, em pressão real, em movimento que a classe política não consiga ignorar. Então vamos ao que importa. 5 ações concretas, práticas, que qualquer pessoa com um celular e 2 minutos disponíveis pode fazer hoje, agora, antes de dormir essa noite. 5 ações que parecem pequenas individualmente, mas que multiplicadas por centenas de milhares de pessoas se tornam uma das forças mais poderosas que existe numa democracia. A vontade popular organizada e visível. A primeira ação é a mais simples, a mais rápida e, honestamente, a mais poderosa de todas. Compartilhe esse vídeo agora, não amanhã, não depois que terminar mais uma coisa. Agora. Manda pro grupo da família. Manda pro grupo de amigos. Manda pro grupo de trabalho. Manda para aquela pessoa que você sabe que está comprando imóvel, que está planejando comprar, que acabou de passar pelo pesadelo de pagar R$ 25.000 em taxas cartoriais e ainda não entendeu direito o que aconteceu com ela. E sabe por que compartilhar? O vídeo é mais poderoso do que qualquer outra ação isolada, porque cada pessoa que assiste esse conteúdo completo sai daqui informada, não só indignada. Informada, com os números, com os exemplos internacionais, com a solução concreta, com o plano de implementação, com as armas para enfrentar o LAB. Uma pessoa informada é diferente de uma pessoa que só ouviu um número chocante e não tem contexto. Uma pessoa informada fala com o deputado dela com argumento, faz post nas redes com dados reais, conta para a família o que descobriu com clareza. Cada compartilhamento desse vídeo não multiplica indignação, multiplica conhecimento. E conhecimento organizado é o que o LAB dos cartórios mais teme, porque ele sobrevive exatamente na ausência de informação ampla e acessível. Se esse vídeo chegar a 100.000 pessoas, a gente tem pressão real começando a se formar. Se chegar a 200.000,
A gente tem parlamentares sendo perguntados sobre o assunto em entrevista, tem o CNJ se posicionando publicamente. Tem veículos de imprensa cobrindo o tema com profundidade. Se chegar a 500 mil pessoas com engajamento real, a lei pode sair em 2027. Não é exagero. É como funciona a política legislativa no Brasil quando a opinião pública se move com velocidade e volume. Você não precisa de dinheiro, de lobista, de acesso privilegiado. Você precisa apertar o botão de compartilhar. Isso é democracia funcionando em tempo real no século XXI. A segunda ação é marcar deputados federais e senadores nas redes sociais com a hashtag da campanha. No Instagram, no X, em qualquer plataforma que você use. A hashtag é Meu Mover Meu Direito, tudo junto, sem espaço. E a mensagem não precisa ser longa, pode ser direta, pode ser algo como: eu paguei R$23 mil em taxas de cartório para registrar meu imóvel. Na Estônia isso custa menos da metade e leva uma semana. O que você está fazendo para mudar isso, deputado? E marca o seu representante pelo nome. Sabe o que acontece quando 50 mil pessoas marcam o mesmo parlamentar com a mesma mensagem num intervalo de dias? A equipe de comunicação desse parlamentar entra em colapso. Não porque ele necessariamente se importe com você individualmente, mas porque a conta do Instagram dele está sendo inundada de mensagens sobre um assunto específico. E isso aparece para todo o público que acompanha o perfil dele. Isso gera cobertura. Isso gera pergunta de jornalista. Isso gera o custo político de parecer indiferente a um assunto que claramente importa para muita gente. Parlamentar que aparece como indiferente a uma pauta com visibilidade massiva perde capital político. E parlamentar que perde capital político rapidamente encontra interesse em se posicionar do lado certo da história. Você não precisa de acesso privilegiado a Brasília. Você não precisa de dinheiro, de lobista, de contato. Você precisa de um celular e de 30 segundos de coragem para marcar alguém publicamente numa rede social. Isso é democracia em ação. A terceira ação é enviar um e-mail direto para os seus representantes no Congresso. Eu sei que parece antiquado, que parece que e-mail não funciona mais, que ninguém lê. Mas os gabinetes parlamentares têm equipes que monitoram e contabilizam e-mails por tema. Quando um gabinete recebe 200 e-mails sobre o mesmo assunto em 2 semanas, isso vira dado interno que influencia a agenda do parlamentar. O modelo de e-mail está na descrição desse vídeo. É simples. Você só precisa colocar seu nome, o nome do parlamentar e enviar. O texto já está pronto. Foi escrito com clareza para ser respeitoso, direto e politicamente efetivo. Ele menciona os dados do setor, a solução proposta, e pede um posicionamento claro sobre o projeto de lei que cria o Sistema Digital Nacional de Registro de Imóveis. E quando você mandar, printa a confirmação de envio, posta nos Stories, fala para sua rede que você enviou, porque quando as pessoas veem que outras pessoas estão agindo, elas se sentem autorizadas e motivadas a agir também. O comportamento coletivo se contagia. Cada post seu de ação concreta é um convite silencioso para que outras pessoas façam o mesmo. A quarta ação é fazer stories e posts explicando o problema de forma simples para sua rede. E eu preciso falar sobre isso com cuidado, porque muita gente se paralisa aqui achando que precisa ser especialista, que precisa de dados na ponta da língua, que precisa ter estudado muito para falar sobre o assunto. Não precisa. Você pode só contar a sua experiência. Se você já comprou um imóvel, fala quanto você pagou de taxas. Se você está planejando comprar, fala que descobriu que vai ter que juntar mais R$20 mil, além da entrada só para a burocracia. Se você conhece alguém que passou por isso, conta a história com a permissão dela. Experiência pessoal tem um poder de alcance emocional que nenhum dado estatístico tem. As pessoas se identificam, as pessoas compartilham, as pessoas falam: cara, eu passei exatamente pela mesma coisa. E sabe o que é mais valioso nisso tudo? O lábio dos cartórios tem dinheiro, tem assessoria de comunicação profissional, tem relações públicas, mas não tem o que você tem: autenticidade. Não tem a história real de uma família que teve que esvaziar a reserva de emergência para pagar taxa de cartório no mês em que estava começando um financiamento de 20 anos. Essa história vale mais do que qualquer nota técnica de associação de classe. Conta ela, com suas palavras, no seu jeito, e marca a hashtag. A quinta ação é participar de audiências públicas e eventos locais sobre esse tema. E sei que essa parece a mais difícil, a que exige mais tempo, a que parece mais fora da realidade do dia a dia de quem trabalha, tem filho, tem compromisso. Mas deixa eu te explicar por que ela importa de um jeito diferente das outras,
Audiências públicas sobre projetos de lei são eventos abertos ao cidadão, realizados nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas estaduais e no próprio Congresso Nacional. Você pode se inscrever para falar, pode ir como ouvinte, pode mobilizar um grupo de pessoas da sua comunidade para comparecer junto. E quando uma audiência pública sobre reforma cartorária tem a sala cheia de cidadãos comuns, de famílias que compraram imóvel recentemente, de jovens que estão planejando comprar, de trabalhadores que querem regularizar a herança, isso muda a dinâmica do evento completamente. Não é mais uma audiência técnica entre especialistas e lobistas. É um momento político, onde a sociedade está presente, visível e reivindicando com o peso da legitimidade democrática. O calendário de audiências públicas está disponível nos sites das casas legislativas. Se tiver uma audiência sobre digitalização de serviços notariais, sobre reforma do registro de imóveis, sobre qualquer tema conectado, vale ir, vale mobilizar, vale fazer barulho organizado e respeitoso dentro do processo democrático. Agora preciso falar sobre algo que é fundamental entender. Essa reforma não depende de um herói, não depende de um político honesto aparecer do nada e resolver tudo, não depende de uma decisão judicial providencial, não depende de um escândalo que foz mudança de emergência, depende de pressão popular organizada, sustentada, que não para quando o assunto sai do trending e continua mesmo quando parece que nada está se movendo, porque é exatamente quando a pressão continua mesmo sem retorno imediato que o sistema começa a ceder de verdade. O lábio dos cartórios é forte porque é persistente. Está lá todos os dias, em todos os anos, independentemente do ciclo eleitoral, independentemente da cobertura jornalística, independentemente do humor da opinião pública. A única forma de vencer uma força, assim, é ter uma contraforça, que também é persistente. E contraforça persistente não é um vídeo viral isolado. É um movimento que nasce de um vídeo viral e que continua depois que o vídeo some do feed. É a conversa que acontece no almoço de domingo porque alguém compartilhou esse conteúdo na quinta. É o post que aparece 6 meses depois, quando o assunto volta à mídia. É o e-mail mandado de novo, quando um projeto de lei específico entra na pauta do Congresso. Por isso, cada ação que você tomar a partir de hoje não é ato isolado. É tijolo numa construção que vai durar anos. Você compartilha o vídeo hoje, você manda o e-mail essa semana, você posta nos stories esse fim de semana. Daqui a 6 meses, quando aparecer uma notícia sobre o projeto de lei tramitando no Congresso, você comenta, você compartilha de novo, você lembra para sua rede que esse assunto está vivo. É assim que movimentos reais são construídos, não em explosão única, em pressão contínua e crescente. E agora deixa eu terminar com o que realmente importa. Não os números, não a estratégia, não o plano. O porquê de tudo isso. Comprar um imóvel no Brasil é um dos maiores sonhos da população. É a segurança que uma família quer passar para os filhos. É a prova concreta de que o trabalho valeu a pena, de que os anos de esforço construíram algo sólido e permanente. E hoje esse sonho chega com um pedágio injusto, caro, desnecessário, que foi construído e mantido não porque serve à população, mas porque serve a quem já está dentro do sistema e não quer mudança. Uma família que economizou durante 10 anos para ter a entrada de um apartamento não deveria ter que descobrir na véspera da assinatura que precisa de mais R$25 mil que ninguém tinha explicado direito. Um jovem casal no primeiro imóvel não deveria ter que esvaziar a reserva de emergência para pagar taxa cartorária. Um trabalhador que herdou uma casa do pai e quer regularizar em nome dos filhos não deveria enfrentar um processo caro e lento que o empurra para a informalidade. Isso não é destino, não é inevitável, não é custo natural de viver num país em desenvolvimento. É escolha de política pública que favorece poucos às custas de milhões. O Brasil já tem a tecnologia para mudar isso. Já tem o Pix que provou que o país sabe construir sistema digital de classe mundial. Já tem o Gov.br com 150 milhões de usuários. Já tem o e-notariado funcionando. Já tem o SRI operando. Já tem a Lei 14.903 aprovada, apontando na direção certa. Já tem o CIB sendo implementado. Já tem o conhecimento, os exemplos internacionais. O modelo desenhado. O que falta não é capacidade. O que falta somos nós, exigindo com clareza e com volume que isso aconteça. Você chegou até aqui, assistiu tudo. Isso já diz muito sobre quem você é. Diz que você não aceita passivamente um sistema injusto. Diz que você quer entender, quer agir,
quer fazer parte da solução. E isso é exatamente o que esse movimento precisa. Não precisa de especialistas. Precisa de pessoas comuns, que entenderam o problema, que conhecem a solução e que estão dispostas a fazer a parte delas. Compartilha esse vídeo, marca o seu deputado, manda o e-mail, posta nos stories, conta para quem você ama. 5 ações, cada uma com menos de 2 minutos, e o impacto multiplicado por centenas de milhares de pessoas é uma lei nova, um sistema novo, um Brasil onde comprar imóvel é motivo de celebração pura, sem susto de fatura cartorária, sem meses de espera angustiante, sem medo de fraude que devora tudo que você construiu. O Brasil merece um sistema justo. Você merece pagar menos e esperar menos, e a sua família merece realizar o sonho da casa própria sem ter que financiar um monopólio que existe há décadas às custas de quem menos pode questionar. Se você chegou até aqui, você já é parte da solução. Agora é hora de agir. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está comprando ou pensando em comprar imóvel. Manda para aquela pessoa que você sabe que vai se indignar tanto quanto você se indignou. Comenta aqui embaixo com as letras maiúsculas e o quero, porque cada comentário amplia o alcance desse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. E vamos juntos acabar com esse monopólio de uma vez por todas. É agora, é com a gente, é possível.